Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje, pessoal, a gente vai deixar aí algumas dicas pensando em reduzir o máximo que a gente conseguir aquelas brigas, aquelas rotineiras brigas na voadeira, tá certo? Criador que pensa em concurso é um estresse medonho esse negócio, porque o criador não pode deixar as aves perder por mais. Imagina aí, criador de passarinhos, por exemplo, vermelho asa branca, vermelho mosaico asa branca, enfim, é um estresse, não é isso? Então, para isso, pessoal, a gente precisa desenvolver alguns artifícios, alguns manejos, pensando em evitar cada vez mais. Brigas sempre vão acontecer, tá certo? Porque a gente tá falando o quê? De passarinhos, e passarinhos eles brigam, normalmente eles brigam pelo território. Mas a gente, como criador, a gente tem como amenizar isso, tá bom? Tô deixando aí bem fixo aí para vocês algumas voadeiras, para vocês verem que eles convivem, digamos assim, em harmonia, tá certo? Antes do assunto em si, pessoal, dá aquela força pro canal, meus amigos. Deixa o like, se não for inscrito, se inscreve no canal, tá certo? É importante demais para o canal, tá bom? Conto demais com vocês, pessoal. Então veja só, pessoal. Quais são as artimanhas, os manejos que o criador ele precisa tá aí desenvolvendo para evitar o máximo dessas brigas? Pessoal, a primeira dica que a gente pode deixar é que esse criador ele forneça fontes de alimentações diversas e espalhadas. Ou seja, se você tem uma quantidade X de aves na gaiola, você precisa fornecer alimentação suficiente para que, quando um passarinho dominante ele está, por exemplo, aquele passarinho ali, ó, esse amarelo, muito provavelmente ele é dominante. Eu vejo ele sempre em cima dos porta-is, das porta-farinhadas. Então, o que é que acontece? Quando ele estiver lá no porta-farinhada, tem outras fontes de nutrientes que vai estar alimentando as outras aves, tá bom? Então, assim, sempre, pessoal, não tem como. Em uma ave, em uma voadeira, sempre vai ter um passarinho que é dominante, um ou dois. Tá bom? Então, assim, você precisa estar ligado nisso. Primeiro segredo é você diversificar, colocar 4 fontes de nutrientes. Aqui eu tenho uma, tenho duas. Lá dentro, se vocês forem ver, ó, eu tenho 2 potes de porta-farinhada e onde eu deixo eles relativamente um distante dos outros. Porque aqueles canários mais ariscos vai ficar em um, os que são mais, digamos assim, mais dóceis, principalmente as fêmeas, vai ficar no outro. E todos aí vão se alimentar normalmente, tá certo? Uma outra situação é vocês distribuírem água, procurem sempre colocar água nas extremidades. Por quê? Água nas extremidades sempre vai evitar que, no meu caso aqui, eu tenho bebedouros automáticos. Se você for deixar os bebedouros automáticos junto das misturas de sementes, ou então dos grites mineral, o que é que vai acontecer? Os passarinhos, eles vão pegar o grite mineral ou as sementes e vão começar a colocar no bico do bebedouro automático, teoricamente, para amolecer e ficar mais palativo para ele, digamos assim. Então, fonte de água nunca deixem uma só, pessoal. Coloquem 2, principalmente a gente, assim, que utiliza os bebedouros automáticos, ou as garrafinhas automáticas, ou aqueles bicos automáticos. Nunca deixem só uma, porque pode ocorrer de entupimento, enfim. Sempre você tem que estar ligado nisso, tá certo? Precaução é o suficiente. E outras coisas, dentro da gaiola você pode estar aí, ó, fornecendo algum material que os passarinhos eles vão estar, digamos que brincando, ou seja, eles vão estar beliscando esses materiais e vão estar intertendo cada vez mais, ou seja, perder aquele estímulo de um passarinho estar bicando o outro, arrancando a pena do outro, que é muito comum nessa faixa etária de idade de 3, 4, 5 meses, tá bom? Então, notem que aqui eu coloco, ó, um perto do puleiro, 2 perto da alimentação, tem outro, mais 2 ali perto do puleiro, enfim, vocês espalhem pela gaiola. Então, esse manejo que a gente faz aqui sempre é eficiente, ainda bem que sempre está sendo eficiente, tá bom? Claro, vez ou outra a gente vê que tem uma ave que está agredindo muito a outra, que a gente vai precisar tomar algumas providências e tirar, mas no geral, vocês podem ver que as aves elas convivem na harmonia, sem problema nenhum, tá certo? Uma outra coisa, pessoal, que eu acho extremamente necessário que o criador faça, deixa eu voltar aqui para ficar com a imagem melhor, que o criador faça. É muito comum o criador
À medida que os canários vão ficando mais velhos, o criador já vai identificando os machos e as fêmeas, não é isso? É muito comum o criador querer botar, não, eu vou botar uma voadeira só com macho e vou botar uma outra voadeira só com fêmea, para dividir. É uma boa opção? É. Só que eu aqui, toda vez que eu faço esse experimento de dividir machos em uma voadeira e fêmeas no outro, não dá certo. Por quê? Você vai mudar aquele convívio do passarinho e uma ave que era dominante em um passarinho, quando você for passar para outra, na outra também vai ter um passarinho dominante, tá certo? Então assim, vai acontecer muitas brigas. Então, uma dica que eu dou, pessoal, a vocês, procurem não fazer o remanejamento de passarinhos, pelo menos até o 5º mês, deixem eles desenvolver com as mesmas situações, com as mesmas aves juntos. Vou dar um exemplo bem na prática aqui. Aqui eu tenho vários passarinhos que eles já estão tudo alocados com uma certa quantidade de meses e de dias. O que é que acontece? Eu tenho os filhotes que nasceram para dezembro. Aqui, ó, tem esses passarinhos que eu não coloquei eles lá na voadeira. Por quê? São mais novos, tá certo? Ou seja, eu vou adicionar passarinho novo numa voadeira onde a quantidade de passarinhos já está antigo, não vou fazer isso, porque esses mais novos eles iriam provavelmente apanhar, então não iria ser bom. A mesma coisa com esses dois mosaicos aqui, ó. São dois filhotes que nasceram por último, eu não posso pegar esses filhotes e colocar lá na voadeira, porque eles vão levar desvantagem, tá certo? Normalmente eles vão apanhar e acaba correndo até o risco de levar os passarinhos a óbito. Então o que é que eu prefiro fazer? Eu prefiro deixar eles em gaiolas separadas, para quando tiver uma certa maturidade, já uns 4 meses, aí a gente começar a pensar em colocar eles em alguma voadeira, pois voadeira é importante demais para o desenvolvimento físico do passarinho, tá certo? Na prática, por isso que eu não gosto de levar a reprodução até assim janeiro. Minha reprodução aqui, eu procuro reproduzir os canários de maio, assim, junto os casais em maio e vou até novembro, porque quando chega dezembro, aqui na minha região, os passarinhos já estão mudando. Então, assim, esse ano não pude fazer, eu precisei levar um pouquinho mais até janeiro e ocasionei essa situação aí de deixar alguns passarinhos a parte da voadeira. Não é o ideal, tá certo? Passarinho, principalmente filhote, é bom na voadeira. Por quê? Ele vai desenvolver o seu corpo, vai desenvolver aquela questão de... Olha, a briga ali, você viu? Vai desenvolver a questão de postura, de desenvolver, ou seja, não vai ficar um passarinho preguiçoso, não vai correr aquele risco de ficar um passarinho gordo, que às vezes é muito comum em passarinho na voadeira, tá bom? Então assim, o vídeo de hoje foi justamente para orientar vocês, para deixar algumas dicas de como vocês podem estar cuidando melhor desse manejo em relação à debicagem na voadeira, tá bom? Então lembre-se disso, principalmente a questão de separação, de inverter machos todos em uma voadeira e fêmeas todas em outra. É muito comum isso acontecer, essas brigas. Tá bom? Então assim, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Foi um vídeo muito funcional. Procurei passar mais uma vez o nosso conhecimento, a nossa vivência, o nosso manejo aqui na criação. E espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, não esquece, pessoal, deixar o like, é importante demais. Vocês têm ideia como é importante. Se puderem, compartilhem esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp. Enfim, como vocês acharem melhor. Forte abraço, meu povo. Fiquem com Deus